política. Você viu que o Bolsonaro ontem fugiu de uma pergunta que o repórter fez para ele? Foi uma cena vergonhosa, né? Triste também. Ontem, depois que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, determinou a anulação das provas obtidas através da quebra de sigilo bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro, o presidente Bolsonaro pai estava em um evento no Acre quando um jornalista perguntou para ele sobre a decisão do STJ que favoreceu seu filho no inquérito das rachadinhas, que a gente já explicou aqui que é peculato, que a gente já explicou aqui que é desvio de dinheiro público. Vamos ver o presidente? Áudio e vídeo. Presidente Bolsonaro. Presidente, qual a avaliação que o senhor fez da decisão do STJ ontem de derrubar a quebra dos sigilos fiscais? Acabou a entrevista. Obrigado, presidente. Agradecemos a participação de todos. Está encerrada esta coletiva. Entrevista relâmpago. Quando eu vejo uma postura, uma atitude dessa do Bolsonaro, eu me lembro do Trump, sabe? Porque se a gente for pensar no Trump, comparar Bolsonaro com Trump, o Bolsonaro consegue ser pior que o Trump nesse sentido, porque o Trump, pelo menos, ele era mais macho, porque ele enfrentava as perguntas dos jornalistas, ele não fugia das perguntas assim como o Bolsonaro faz, né? Assim como o Bolsonaro foge. Então, o Bolsonaro, nesse sentido, ele consegue, apesar de ele ter muitas semelhanças com o Trump, ele consegue, nesse momento, ser pior ainda que o Trump, né? É engraçado isso, né? Como é que alguém se dispõe, ele acha o quê? Que as pessoas não têm direito de saber o que é. Ele pode até não concordar, ele fala, não gostei, não acho bom, enfim. Mas ele acaba a entrevista sem falar nada e ele acha que isso... Ele, como presidente do Brasil, ele tem que prestar algumas contas para a população. As pessoas têm direito de saber, mesmo que ele não concorde, mesmo que ele ache a decisão estapafúrdia, acha bacana, acha não é. Enfim, ele simplesmente foge do debate e dessa forma a gente vê por que ele acabou sendo eleito, né? Porque graças, né, entre aspas, vamos dizer assim, aquela facada que ele levou, ele ficou fora dos debates presidenciais e quem sabe se ele tivesse ido para os debates, a gente tivesse uma ideia um pouco melhor do que é Bolsonaro, porque nesse sentido o Brasil foi muito prejudicado pela ausência do Bolsonaro nos debates presidenciais na campanha de 2018 e a gente está vendo agora o que acontece, né? Ele não fala nada com nada, não responde qualquer assunto um pouco mais delicado, ele espirra. Ele costuma ter essas ações, né? Então não é muito diferente do comportamento que ele tem de outras questões, né? Quando elas surgem. E a gente já falou bastante, essa defesa dele dos filhos, ela é sempre muito forte. Ele nunca dirá nada que equipare os filhos a um cidadão comum. Primeiro que parlamentares, congressistas, enfim, já possuem foro privilegiado, possuem uma série de prerrogativas para que não sejam investigados. Olha, ontem a gente destacou aqui, né, a incrível mobilização do Congresso para votar em tempo recorde a PEC da imunidade parlamentar, que está sendo chamada da PEC da impunidade. E essa PEC torna praticamente impossível, né, a prisão de um deputado ou senador. Pergunta que eu tenho para vocês é se é coincidência. Isso está acontecendo na mesma semana em que o STJ elimina as provas contra o Flávio Bolsonaro. Aí a Câmara vai lá, corre para blindar os deputados também, aprovar essa PEC da impunidade. É coincidência, na opinião de vocês? Então não é coincidência, não. Até porque teve esse caso do Daniel Silveira recentemente e a argumentação de boa parte dos parlamentares, embora a maioria tenha votado pela permanência da prisão do Daniel Silveira, qual parlamentar que efetivamente quer perder as suas prerrogativas? Eles estão em risco. De acordo com o que aconteceu em relação ao Daniel Silveira, os congressistas eles se sentem ameaçados nesse momento. Não é uma coincidência. Nós temos o artigo 53 da Constituição, que foi escrito pelo então deputado federal do PDT, José Roberto Batóquio, que mais tarde se tornaria advogado do presidente Lula,
em que diz que parlamentares não podem ser presos a não ser em flagrante. Foi quando o STF errou e prendeu o Delcídio do Amaral fora do flagrante. Agora, se você lê o artigo 53, eu estava dando uma lidinha no artigo 53, ele não diz, se você pegar um parlamentar em flagrante, ele não diz para onde vai ser conduzido, ele diz que vai ser conduzido para a Câmara. Não diz onde vai ficar na Câmara, se vai ficar na sala da segurança da Câmara, se vai ficar na cozinha, é tudo muito vago. Então, o que está acontecendo, na verdade, agora é uma lapidação do artigo 53, que já dava prerrogativa de foro, estabelecendo que parlamentares só poderiam ser presos quando autuados em flagrante delito. Ô, Paulo Tadeu, o Arthur Lira falou que essa PEC da imunidade ela é necessária para blindar deputados, para eles poderem enfrentar criminosos. Como é que a gente faz para blindar o país dos deputados criminosos? Eu tava até escrevi hoje nas minhas redes sociais que a gente precisa de mais imunidade da vacina do que imunidade parlamentar, né? Os deputados já têm todas as suas prerrogativas, eles já têm a condição de falar no parlamento da forma que quiserem, falar o que pensam. Logicamente, os parlamentares estão usando brechas na legislação, né, para tentar se proteger. Essa questão do flagrante, o que eles fizeram agora foi, em vez de lapidar, de fazer pequenos ajustes na lei, eles estão passando tudo o que eles querem, né? Passou uma boiada agora, né? Antes, a gente tinha uma certa limitação para prender o parlamentar, não podia isso, não podia aquilo, tinha que ser no flagrante. Agora não vai poder mais nada, porque, como o Tonholi falou, o cara, se bobear, vão fazer uma sala VIP no parlamento para casos de prisão de deputado, né? O cara vai ter lá o cafezinho, o almoço, o jantar, funcionário servindo ele o tempo inteiro, levando o contra-cheque no final do mês dos recebimentos dele, conexão para a internet, janela voltada para Brasília, enfim, vai ter todas as regalias possíveis. Então não dá para admitir uma coisa dessa, né? O que eu ia lembrar aí, para a gente trazer também aqui a discussão, o caso da Flor Delis, né? A deputada carioca, a Flor Delis. Ela está afastada nesse momento, né? Então, não que os deputados, parlamentares, em qualquer instância, né, se no Estado ou se lá no Congresso concordem ou estejam de acordo com qualquer coisa que ela tenha feito, mas a mão pesou aí da Justiça. A Justiça teve uma reação, mudou aí um pouco o cenário, então é natural que essas cartadas sejam dadas agora nesse momento. Concordo absolutamente com o Paulo de que saiu do 8 para 80, e o que eles querem é se proteger. Vocês podem ver, inclusive, que o Partido Novo, por exemplo, votou em peso para não manutenção da prisão do Daniel Silveira. No entanto, se vocês forem na página de alguns, nas redes, né, de alguns parlamentares do Novo, eles dizem que eles são contra esses privilégios, né? Mas por que será que então votaram pela manutenção, para a não manutenção da prisão? Então tem uma falta de coerência generalizada aí, e entendo que os congressistas queiram se proteger de fato. Você lembrou bem da Flor de Lis, mas você não mencionou o famoso senador do dinheiro na cueca, né? O Chico Rodrigues, que tá lá. Voltou ao batente como se nada tivesse acontecido, né? Verdade. Uma vergonha. É que o caso dela é tão... É muito mais... escandaloso, né? É tão bizarro até...
e a decisão ocorreu ainda essa semana, né? Então foi o que eu me lembrei no momento. Claro, claro. Os deputados bolsonaristas que foram eleitos com a bandeira do combate à corrupção estão apoiando agora essa PEC, né, da impunidade. Isso significa que o bolsonarismo e o Centrão estão fundidos, unidos como nunca? Acredito que não estejam. O Centrão, ele é fisiológico, ou seja, ele atua de acordo com os contextos, de como é que se pode ganhar mais em determinados contextos. Então, se o contexto é este, aparentemente o Centrão esteja mais próximo do bolsonarismo, mas é pelo contexto. Mudou a conjuntura, mudou o contexto, o Centrão ele pode mudar de posição, porque, de novo, é fisiológico, não tem uma ideologia a ser defendida, não tem uma moral específica a ser defendida. Então, tudo depende de como esse jogo vai mudando. Até essa mudança, se houver outras mudanças na configuração dos ministérios, com a entrada de mais militares, isso eventualmente pode também desagradar o Centrão. Ou vocês acham que o Centrão também não barganha postos mais altos? É claro que barganha. Bom, a gente tem que lembrar para o ouvinte... A gente fala Centrão toda hora e você que está nos ouvindo não tem obrigação de saber o que é o Centrão numa linguagem muito simples e popular, que é a que eu vou usar agora. Na Constituição de 88, estavam tendo muitos avanços na área social, na área trabalhista. O ministro da Indústria e Comércio do presidente Sarney, Roberto Cardoso Alves, o Robertão, aquele que falava a frase de São Francisco, é dando o que se recebe, fundou um núcleo chamado Centrão, que era um núcleo de deputados feito para evitar que a Constituição de 88 fosse muito progressista e que ela não desse muitos direitos trabalhistas ao trabalhador. Vem daí o termo Centrão. Se você comparar o Centrão daquela época com o Centrão de hoje, você vai ver que o Centrão ele deixou de ter ideologia. Como disse a Juliana, o que agora ele faz é o nepotismo de defender os seus próprios membros e o fisiologismo, fazer com que seus membros entrem em diretorias de autarquias e de ministérios. Então, o Centrão de hoje não tem nada a ver com o Centrão criado em 88 pelo Roberto Cardoso Alves, mas carrega o mesmo nome e é 1 milhão de vezes mais pesado do que o Centrão que surgiu em 88. O que me chama a atenção nessa história toda é que a Câmara, entrando com essa PEC da impunidade, né, com P no meio aí, impunidade, o que a gente está vendo é a Câmara dando condições para o surgimento de novos Daniel Silveira, né? De gente mais radical, dando corda para gente mais radical, porque da mesma forma que tem gente aí criticando o STF, como o Daniel Silveira fez, a gente está dando razão para muita gente aí que detesta Congresso, né? Então, quando chega os deputados criam essa condição para que eles não sejam punidos, os radicais vêm em peso. Então, se amanhã aparece alguém lá soltando fogos contra o Congresso, falando que o político não serve, e a gente, inclusive, já atendeu, né, a gente sabe disso, que a gente já atendeu o ouvinte aí falando que é decepcionada com os políticos, é para isso que é nessas horas que aparece gente que vai se aproveitar dessa situação, porque como é que você defende o Congresso nessa hora? A gente sabe que tem as exceções, existem muitas exceções, aliás, mas a impressão que passa para o povão é isso, que o cara lá só está querendo manter o seu privilégio, roubar sem ser incomodado. É essa a impressão que passa.
Não é só roubar, Paulo, é cometer crimes de todos os tipos, né? O próprio Daniel Silveira não é um caso de roubo, né? Ele está lá por, quer dizer... Apologia à ditadura. Exatamente, o STF foi para cima porque ele estava atentando contra as instituições. Enfim. Essa era uma PEC boa para votar também, né? Na Alemanha, se você fizer uma menção, uma referência, uma homenagem, uma citação ao nazismo em público, você vai preso. Você vai em cana. Claro que eu não estou comparando o nazismo da Segunda Guerra Mundial com o regime militar e a ditadura que houve aqui no Brasil. Mas qualquer referência a um momento triste da história em que o Estado promove tortura, censura, desaparecimento, morte de pessoas aí, tolhe a liberdade de expressão. Esse deveria ser um período vergonhoso na memória de qualquer cidadão sensato, de qualquer brasileiro sensato. Não deveria ser jamais permitido que você pudesse falar de cogitar a possibilidade da volta do AI-5, pelo menos entre as pessoas que são razoáveis. Ou não, estou falando demais. Ou isso também é liberdade de expressão? Muitas vezes foi dito sobre a volta do AI-5, ameaças dessa volta pelo próprio filho do Bolsonaro nas redes sociais, diversas vezes. E o Bolsonaro, quando atentou contra a Dilma, atentou nas palavras, né? Dizendo, eu nem lembro exatamente quais foram as palavras, mas falando sobre a tortura, do fato dela ter sofrido tortura, pedido a volta do regime da ditadura. Isso não se faz. Se desde lá de trás, quando ele faz essa menção, o STF tivesse agido ou a polícia do próprio Congresso, talvez ele nem candidato teria sido. Muito provavelmente nem candidato teria sido. Então, esses limites, o tempo inteiro, eles são alargados, né, em desrespeito a toda a situação eu ia falar de ditatorial, mas toda a situação agressiva que se passou politicamente nesse país. É assim que você acaba com uma democracia, né? Que a gente já falou isso aqui, né? A democracia não acaba de um dia para o outro, né? Não é, a gente não, hoje em dia não se faz golpe militar como se fazia 40, 50, 60 anos atrás, né? Você não faz uma ruptura de um dia para o outro. A ruptura é feita aos poucos, né? Dessa forma que você falou, né? Você vai alargando um pouquinho ali, um pouquinho lá, e aos poucos aí você ataca a liberdade de expressão, você ataca a liberdade de imprensa, você tenta criminalizar, colocar a população contra o Supremo Tribunal, contra o Congresso, e aí você vai minando aos poucos a democracia. A gente tem o exemplo da Venezuela, né? A Venezuela é que nosso vizinho, e se a gente não ficar de olho, a gente vira uma Venezuela fácil. O Bolsonaro ele não difere muito dos radicais da esquerda também, né? É o mesmo tipo de ação. Então, o que aconteceu na Venezuela, a gente tem condições de repetir aqui. A gente tem as nossas instituições que têm se mostrado fortes, mas logicamente, se você dá porrada todo dia, elas vão ficando enfraquecidas. Esse é o nosso perigo. Uhum. Mas hoje aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês que é polêmica. Antes, segura um pouquinho só. Segura só um pouquinho, Juliana. Tá. Porque a gente está falando de uma coisa que eu considero extremamente preocupante. Não acho que esse seja um assunto para se tratar com... isso aí é coisa de maluco, dos radicais. Esse mecanismo de rememorar, de citar, de lembrar, de cogitar o AI-5 como algo possível, fazer apologia da ditadura, esse mecanismo é tão sórdido, é tão canalha, e ele vai sendo construído aos poucos, como o Paulo estava explicando aí, e isso pode trazer um resultado efetivo, sim, na vida da gente. Nós estamos aqui conversando sobre esse assunto, enquanto vocês estavam explicando aqui, no chat aqui do programa, tem um garoto aqui, um rapaz aqui chamado Ednei Augusto Santos. Ele escreve assim: eu sou a favor do AI-5. Eu tenho certeza que ele não faz a menor ideia do que ele está falando. Aposto quanto vocês quiserem que ele não tem ideia do que é isso que ele está
dizendo que ele é a favor. Mas ele foi mergulhado nesse sentimento, trazido à tona por radicais como o Daniel Silveira, que é um discípulo de Olavo de Carvalho e outros malucos aí. E esses assuntos que deveriam estar no sótão da nossa história, eles são trazidos de volta para a superfície, né? Vamos pegar o governo pós-Figueiredo. O Golbery Couto e Silva falou assim, não dá mais para nós militares aguentarmos esse país, que inclusive decretou a moratória. Mas nós não podemos fazer uma fricção direta com os civis. Nós temos que fazer uma fricção indireta, isso que ele chamou de abertura lenta e gradual. Então ele nomeou senadores biônicos, governadores biônicos indicados pelos militares que fariam a transição para o povão, porque eles não aguentavam mais administrar essa coisa que é o Brasil. Agora o cara fala, vamos colocar o AI-5 de volta, vamos fechar o Congresso, vamos fechar o STF. Quem é que vai querer pegar esse fardo e carregar nas costas? Quem é? Digamos que todas as instituições sejam fechadas, como querem esses malucos. Quem é que vai querer carregar o Brasil nas costas? Essa que é a pergunta. Ninguém. Veja o que o Bolsonaro está sofrendo com questão de Paulo Guedes, privatização ou não, centrão ou não. Quem é que vai querer essa fricção nas suas costas? Ninguém. Então, o cara, antes de falar que vai fechar STF, STJ, Câmara e por aí vai, reinstalar o AI-5 de 13 de dezembro de 68. E aí? Quem pega o país nas costas para tocar? O cara que está falando que quer fechar isso? Imagine. Não tem coragem nem de ser de prédio. Nem o Exército, né, professor Cláudio? Eu não acredito, sinceramente, que as Forças Armadas teriam qualquer desejo de mandar chumbo contra as instituições, justamente porque o peso de carregar tudo isso é muito grande. E um desastre social, político, econômico. É um desastre total. Isso não tem o menor cabimento. O próprio Bolsonaro não tem consciência do peso que é a palavra do presidente. Ficou muito claro. Eu li ontem a carta de uma das 12 conselheiras da Eletrobras, ela falando do peso que foi o presidente dizer que vai meter o dedo na Eletrobras. Não foi só apenas um crime na Comissão de Valores Mobiliários, como também atingiu o maior detentor de ações da Eletrobras, que é os Estados Unidos. Quer dizer, nem o presidente tem consciência do peso da palavra dele. Então as pessoas precisam começar a ter consciência do peso, quer dizer, vamos voltar com o AI-5, para ver o que é isso de perto. Virou um monte de chavão que o presidente vomita por aí, as pessoas regurgitam, revomitam, e por aí vai. O presidente e seus seguidores. E só lembrando uma coisa, Aldrin, que é para isso que a gente sempre fala aqui, né? Não tem caminho fora da política, e o único jeito de mudar isso é no voto. Então, ou mais importante do que o voto, às vezes, do presidente, é o voto, é a escolha que a gente faz dos congressistas, né? Do senador, do deputado estadual, do vereador, porque são essas pessoas que fazem a lei. E essas pessoas é que estão agora em Brasília fazendo a lei da impunidade, tendo a PEC da impunidade. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado nessa hora de escolher. Não dá para chegar no dia da eleição e perguntar para o seu amigo no WhatsApp e falar assim, você tem um candidato para me indicar para deputado? Aí eu falo assim, o marido da minha vizinha falou que tem um cara aqui que deve ser legal. E passa e você vai para a urna votar num cara que você não tem a mínima ideia de quem é, do que ele vai fazer, da proposta que ele tem. Então é muito cuidado. As eleições, daqui a pouco a gente vai ter eleição no ano que vem, vamos ter que escolher de novo senador, deputado federal. Muito cuidado nessa hora. A gente tem que pesquisar, saber a proposta que essa pessoa tem, quais as ideias que ele tem, vai atrás dessa pessoa, tenta conversar com ela, procura saber as propostas, porque é o teu voto que vai mudar. Se não tiver
esse cuidado de escolher quem está fazendo as leis lá no Brasília, nada muda. Nós somos os responsáveis por tudo que está acontecendo aqui. Tonholi, você falou da falta de consciência que o nosso presidente tem da sua própria palavra, né? Do peso que a sua palavra tem e as consequências aí exemplificadas nesta semana, quando ele fez o que fez com a Petrobras, que atingiu o mercado e outras companhias, como você citou, a Eletrobras. Mas, ok, o presidente a gente sabe que não tem a menor consciência, mas e o povo? O povo, você acha que tem consciência do peso e da importância do seu papel nesse processo todo? Te pergunto isso porque esses temas que a gente está debatendo aqui desde ontem, falando da PEC da impunidade, falando dessa história do STJ simplesmente ir lá e invalidar provas já obtidas no inquérito da rachadinha do filho do presidente, essas são notícias que deveriam estar mobilizando mais a população de uma maneira mais categórica. A gente não tem visto isso. Tirando alguns tweets, algumas manifestações em redes sociais, eu pelo menos não senti isso. Não sei a opinião de vocês. Vocês acham que a população está se mobilizando em torno desses temas, permitindo, por exemplo, que os deputados votem aí essa PEC da impunidade em tão pouco tempo? Qual é a opinião? Não tem mobilização nenhuma. A última mobilização que teve foi aquela quando aumentaram a passagem. Eu estava na rua, aquela foi a única vez que eu vi o povo se mobilizar. Eu estava preso na rua e eu via senhora de pijama na cadeira de rodas, punk, neopunk, neonazista, até neonazista, democrata. Gente pedindo a volta do regime militar, eu lembro, eu fui pra rua também. Tava tudo. Tinha de tudo. Foi a última vez que o povo disse não para algo. E lá para cá, nós tivemos algumas manifestações pró-Lava Jato e só que foram promovidas por esses órgãos aí, o MBL, vem pra rua. O que você acha, Juliana? É o BBB? É o cansaço? Tá todo mundo de saco cheio? É a pandemia? Por que não tá rolando essa mobilização que o Tonholi falou? Eu acredito que a maior parte das pessoas não tem nem consciência sobre a votação, sobre a PEC, sobre todas essas prerrogativas dos congressistas. São muitas informações circulando. Nós temos o problema sério da Covid, com o número de mortos muito alto. A gente fala sobre o problema das vacinas, da falta de vacina, falta de emprego. Tem gente que não tem nem o que comer. Já apareceu aqui um monte de pai de família ligando para a gente, dizendo que teve que reduzir custo. Então, é uma série de coisas. E aí eu falo também como mulher que está com uma super sobrecarga dentro de casa, cuidando da casa, dos filhos, aula online, essa coisa de estar com a criança, vai para a escola, não vai para a escola, tem que cuidar do idoso. Quando é que o cidadão comum, normal, depois desse grande período de estresse, não é nem depois, né? Porque a gente ainda está nesse momento, consegue pensar, raciocinar sobre essa votação dessa PEC? Eu acho, assim, é praticamente impossível exigir da população. Você acha que faz parte, eu entendo, concordo com o que você está falando, o brasileiro hoje está mergulhado numa rotina aí massacrante de vida, está todo mundo lutando para sobreviver. A pandemia já estava complicado a vida do brasileiro, a pandemia só multiplicou essa dificuldade. Mas você acha que faz parte da rotina do brasileiro, da vida do brasileiro, tirar 10 minutos do seu dia? Peraí, deixa eu ir lá nas redes sociais do deputado em quem eu votei, deixa eu lá encher o saco dele, vamos lá dar uma cutucada. Ô, fulano, eu tô aqui, ó, o que você fez hoje aí? Você votou a favor daquele negócio? Você votou contra aquele negócio? Dando parabéns, fazendo elogio ou fazendo uma crítica? Você acha que isso faz parte? O brasileiro tem essa educação? Claro que não faz. Isso não faria diferença? Isso não faz. Não, faria diferença, mas não faz parte. O que faz parte hoje é o compartilhamento de informação de maneira irrestrita pelo WhatsApp. Isso todo mundo faz, em todos os grupos, família, escola, amigos,
entre casais, isso acontece sim. Agora, a gente sabe também que essas informações que circulam no WhatsApp, a grande parte é de narrativa distorcida ou de fake news. Nós tivemos aí, eu não sei se vocês discutiram isso ontem, o Dias Toffoli já identificou que existe um grupo internacional que financia informação falsa. Tem grupos internacionais, tem grupos que... E isso não é teoria da conspiração, existem grupos financeiros, políticos, grandes elites, que têm mais interesse que o país quebre mesmo. Que o país quebre para, sei lá, para enfraquecer a economia, para eles comprarem tudo, para imporem o seu poder ideológico, de perspectiva. Então, é essa informação que é consumida no ambiente digital, no ambiente do WhatsApp, né, por meio do WhatsApp. Sim. Não care lá falar com um congressista em quem ele votou. Tem um termo muito curioso que eu li na entrevista que o presidente do Grupo Folha, Luiz Frias, deu por ocasião da comemoração no dia 18 dos 100 anos da Folha de São Paulo. Ele usou um termo muito curioso. Ele fala que a imprensa vai sobreviver e está crescendo porque ao público ela faz o papel de curadoria. Muito interessante esse termo, curadoria. Então, nós estamos aqui nesse programa, por exemplo, fazendo o papel de curadores, intermediando a informação para mostrar para o público qual é falsa, qual é verdadeira, qual é mezzo a mezzo, dissecando e fazendo uma curadoria, diria mais, depurando a informação. Exatamente. Então, o que nos sobra hoje, além da curadoria, é a depuração. Então, olha, não quero diminuir de forma alguma o que disse o Luiz Frias, mas nós dissemos a palavra curadoria referente a este programa na nossa estreia. A gente usou a palavra curadoria. Estamos aqui para fazer isso. Curadoria. Vocês estão apurando, acurando essas informações, ajudando o público que nos ouve, que assiste aqui o programa pelo YouTube, pelo Facebook, a construir uma opinião. Agora, Juliana, você falou de novo do WhatsApp. O WhatsApp é frequentemente citado nesse programa. O WhatsApp é o canal do capeta. É onde está o pior dos mundos, né? Porque a informação não é rastreável. Não é rastreável e eles publicam qualquer coisa e tudo ali é compartilhado. E aí eu pergunto para vocês, eu tenho uma resposta para a pergunta que eu vou fazer para vocês, mas queria ouvir vocês antes. Quem é que vai acabar com esse domínio do WhatsApp? Vocês têm uma ideia? Eu vou passar a bola aí pro professor e pro Paulo. Eu não faço a mínima ideia, eu quero saber a opinião do Aldrin. O professor Augusto de Franco esteve aqui e também falou, o WhatsApp é o inimigo, não tem como combater. Sabe onde é que eu acho que a gente vai ganhar do WhatsApp? No rádio. Eu acho que o rádio está aqui para trazer o rádio, esse veículo antigo, velhinho, de bengala, que tem mais de 100 anos, ele está aqui exatamente para isso. Para mostrar para o público, olha, o que está lá no seu WhatsApp não é bem assim, amigão. Tem outra coisa aqui desse jeito, olha. Tem outra maneira de você ver essa informação. Tem um outro viés nisso que chegou para você aí. É o rádio que vai combater o WhatsApp. A grande verdade.